No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu criste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje é um Evangelho que nos traz muita informação. E em especial, o Evangelho que nos provoca uma conversão verdadeira, profunda, uma conversão autêntica. Nos convida realmente a seguirmos Jesus e a conhecermos aquele a quem nós seguimos, servimos e somos convidados a viver por ele. Percebam que Jesus faz muitas curas, né? O Mateus, ele narra nesse evangelho muitas curas. Jesus, então, curou o empregado do oficial romano, curou a sogra de Pedro, curou inúmeros outros que não foram detalhados especificamente. Agora, a primeira cura, e a cura que traz mais riqueza de detalhes, é justamente a cura do empregado do oficial romano. E essa cura, ela nos toca ou precisa tocar. Porque aquele homem, ele não era judeu. Ele não estava no meio dos seguidores de Jesus. Mas aquele homem, não sabemos como, mas aquele homem, de alguma forma, ele viveu um encantamento por Jesus. Por que encantamento? Porque ele provavelmente ouviu ou ficou sabendo, ele trabalhava como oficial, então ele recebia informações, ele com certeza sabia quem era Jesus. E o fato de saber quem era Jesus por meio
da boca de outras pessoas, o fez crer em Jesus. Nós precisamos entender que, por exemplo, Roma dominava aquele povo. Então, o Império Romano, ele era uma instância superior ao povo judeu. E ainda assim, aquele oficial, e também a gente percebe, né, alguém de patente elevada, ele vai ao encontro de um judeu simples, de um judeu que vivia no meio do povo, porque ele primeiro confia em Jesus. Ele acredita em Jesus antes de chegar até Jesus. E ele acredita tanto que ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu só preciso de uma palavra sua. Eu sei que tu tens a capacidade de curar. E é tão espetacular isso que o próprio Jesus, o evangelista, conta. O próprio Jesus, ele de imediato já fala: vou curá-lo. Se a gente pegar inúmeras vezes, Jesus pergunta à pessoa o que ela quer. Jesus primeiro tem um contato com a pessoa, mas nesse caso não. Jesus já fala: vou curá-lo. E Jesus diz uma coisa importante neste evangelho. Ele fala assim: nunca encontrei em Jerusalém, em Israel, alguém que tivesse tanta fé. É esse o ponto que precisa provocar o nosso coração. Porque quando Jesus fala nunca encontrei em Israel, não é Israel o local que ele está querendo se referir. Tanto é que o complemento afirma isso. Muitos virão de um lado, muitos virão do outro lado e sentarão à mesa no reino de Deus. E o meu povo, ou seja, falando dos judeus, e trazendo para a nossa realidade, falando de cada um de nós, cristãos, muitas vezes não participará. Então é esse o ato de grande provocação a cada um de nós. Como está a nossa fé? É ótimo perceber que alguém, vamos colocar na nossa realidade, uma pessoa não cristã, ela tem, porque, gente, Jesus bate a porta de todos a todo momento. Então, a pessoa não cristã, ela tem um momento dela com Cristo e ela se converte. E ela acredita realmente em Jesus. E se entrega a Jesus. O oficial falou isso. Senhor, eu nem quero que você entre na minha casa, porque eu sei que eu não sou digno de te receber. E essa oração é tão linda que a gente reza ela em toda missa, né? Porque é verdade, nós não somos dignos de receber Jesus em nossa morada. Mas fala uma palavra e o meu empregado será curado. E a gente fala uma palavra, Senhor, e nós seremos curados. Mas nós não acreditamos nisso, muitas vezes. Nós não expomos a Jesus a nossa necessidade de cura. A cura que a gente pede para outra pessoa. E o fundamental, nós não entregamos a Jesus aquilo que Ele vai fazer. É segundo a vontade dEle, não a minha. O meu problema eu já falei com o Senhor, já confiei a Ele. Mas eu também preciso entregar a solução do meu problema para Jesus. Porque, a gente tem que entender que o caminho com Jesus, ele é um caminho que é com Ele para voltarmos a Ele. Então, o ponto de chegada nosso é o reino dos céus. E às vezes, a gente não pode saber disso, mas às vezes, uma doença, um problema, é um caminho da nossa santificação. E glória a Deus que a gente tenha esses caminhos, e aqui eu não estou citando nenhum caminho, mas que a gente tenha na nossa vida os caminhos de santificação, para que a gente viva eles sempre na presença e na esperança do nosso Senhor. Porque a cura
que Jesus realiza, muitas vezes não é aparente, mas ele vai utilizando de pessoas, de situações, para curar, em especial, o nosso coração, para curar a nossa alma, para nos restabelecer novamente como filhos e filhas dele, herdeiros do reino, para que a gente chegue no céu e ele fale conosco: vinde benditos do meu Pai, assentai-vos comigo. Mas claro, também as curas aparentes. Volto a dizer, nós precisamos pedir a Deus e confiar em Deus. E confiar não significa exigir, é importante a gente pontuar isso. Mas confiar. Senhor, seja feita a sua vontade. E um outro ponto, para a gente encerrar essa reflexão, sobre essa questão de que Jesus chama a atenção, né? Entre os judeus, e hoje ele poderia falar entre os cristãos, eu não encontrei tamanha fé. É que a gente busque o reino de Deus e Jesus a todo momento. E que essa busca nos possibilite viver o caminho da graça e afastar de nós qualquer tipo de julgamento. E afastar de nós qualquer tipo de bloqueio, de muro, qualquer tipo de dificuldade que nos faça viver longe do nosso Senhor e nos faça também tirar alguém da presença de Deus. Hoje eu quero pedir a Jesus que nos tire que tire de nós a facilidade do julgamento. A gente perceba que, às vezes, pode até chegar uma situação que a gente sabe que não está de acordo com os mandamentos, com a lei. Mas eu quero pedir a Jesus que nos dê um coração semelhante ao dele. Porque Jesus, enquanto há vida, Jesus nunca condenou ninguém. Muito pelo contrário. Jesus, ao invés de condenar, Jesus convida a acreditar, a converter. Então é esse coração que eu peço a Jesus hoje para me dar e para dar a todos. Que Ele coloque no nosso peito um coração capaz de amar, 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 amar e trazer aquele que nos é confiado ao amor de Deus. Eu peço a Jesus que nos dê a graça de viver a experiência de ser amados, de sermos amados por Ele. De viver a experiência da intimidade com Ele. De saber das coisas dEle. De saber do jeito de Jesus. Para também nós fazermos da nossa vida uma vida do jeitinho do nosso Senhor. E assim, após uma caminhada, colocando aí a palavra que a gente leu há pouco, após uma caminhada que foi estabelecida e fundamentada na rocha que é o nosso Deus, a gente possa chegar no reino dos céus, mas também Deus nos dê a graça de que a nossa vida tenha sido um sinal do caminho dele e que aqueles que Deus nos confiou, mesmo aqueles que a gente nem sabe, que eles possam ter, ao ter contato conosco, que eles possam ter visto rastros que possibilitaram que eles também encontrassem a Deus. Porque a nossa vida, gente, é um verdadeiro convite a sermos isso. A sermos balizadores
para que também os outros encontrem Jesus como nós o encontramos. Para que a gente viva o nosso tesouro e para que a gente o apresente para cada um. Sejamos santos, busquemos a santidade, que nada mais é que fazer a vontade de Deus, caminhar com Ele, rumo a Ele. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor também deseja nos dar tudo isso. Te pedimos, nos dê a graça de ficarmos contigo e que o Senhor também possa ficar, possa morar em nós, possa nos dar essa experiência de vivermos para Ti. Amém.